Então a gente vivia aqui, vivia como um povo, mas sem essa noção de que éramos quilombolas, descendentes de pessoas que foram escravizadas. Conheci muito mais a respeito dos quilombolas na minha graduação, quando eu estava fazendo faculdade. Então comecei a estudar sobre as relações, entender mais a questão de preconceito que eu sofri na infância, adolescência, mas que eu nem sabia que era. Então aí você se descobre quilombola, a força. Ao redor do mundo, ainda existem muitos povos que nunca ouviram a história de Deus. No Brasil, não é diferente. Foi entendendo nosso chamado como nova geração de missionários que embarcamos em uma jornada audiovisual entre 4 dos 8 segmentos menos alcançados do Brasil. Para documentar sobre o que Deus tem feito e o seu convite, que continua ecoando a nós, para ir a todos os povos da terra. Quilombo, a gente traz ela para quilombo com K, que vem de Bantu, Angola. Vieram de várias partes, tanto sul da África quanto norte da África. Então não se tem uma certeza, né, de quantos países cooperaram para essa negritude no Maranhão. Aí começam a surgir os quilombos, que a gente vai ver como pessoas que fogem para determinados lugares, e aí há essa construção de pequenas comunidades. Então a gente tem um Maranhão construído nessa miscigenação branca do colonizador, negra daquele que foi escravizado e trazido como mão de obra, e do indígena, que é o povo original aqui, né? Esse é o Vitório. É através dele e por causa de seu relacionamento com o povo que iremos chegar até a comunidade quilombola Matões dos Moreira. Saímos em uma van de São Luís do Maranhão e por mais ou menos 5 horas viajamos até o quilômetro 17. De lá seguiríamos a viagem de moto até a comunidade. Eu saí daqui do quilombo e isso é uma realidade das meninas, muito mais no passado do que atualmente. Mas quando a gente fazia de 9 para 10 anos, a gente ia para trabalhar na Casa dos Brancos em São Luís, com promessa de que a gente ia estudar, que a gente ia ajudar a nossa família e tal. Quando eu cheguei em São Luís, com 10 anos eu me converti, porque eu cheguei numa casa onde uma família estava conhecendo o Evangelho e se convertendo também. Saí daqui, analfabeta ainda, e chegando nessa igreja, eu me converti, conheci a história da cruz, vi uma Bíblia pela primeira vez e me vinha o questionamento, como é que ninguém nunca tinha chegado aqui para falar da história da cruz. E isso me inquietava muito, né? E eu fui crescendo com esse desejo, um dia eu vou voltar para falar de Jesus para o meu povo, um dia eu vou voltar para falar de Jesus para o meu povo. E olha que aqui é de taipa, né? Palha. Ela acaba de dividir com a mão. Você olha para todo lado, você consegue ver a ação do Senhor. Foi Ele que fez, foi Ele que criou. E por mais que muitas pessoas achem, por exemplo, a zona rural ruim para se viver,
Mas aí você vai no rio, você pesca o peixe, você tem que comer. Você vai no quintal, pega uma goiaba. Até as plantas medicinais, né? Que você não tem a farmácia, mas aqui se resolve muito com as plantas medicinais. A gente consegue ver a unidade no povo, porque por mais que existam as contendas, o disse-me-disse, fuxico, mas havendo necessidade, está todo mundo junto. A gente se ajuda, é unido. Uma mulher está ali parida, né? Como eles falam aqui, fulano de tal pariu. Então a outra vai lá, faz a comida, limpa a casa, cuida daquela. E eu vejo isso como algo que é de Deus. Esse cuidado, o amor pelo próximo. Vocês estão com arroz aí? Hoje não. Hoje tá rascando cá. Olha, rapaz. Aí vocês passam o dia todo na roça? Nós passamos o dia todinho, nós vamos pra cá, quebra coco. Aí nós só vamos de carro. Volta pra casa de tarde? Volta pra casa de tarde. Ficavam aqui dentro da roça, ia embora no final de semana ou com um mês depois, só ver como é que tava a casa. Só que ficava uma pessoa da família na casa, cuidando da casa. Aí tinha uns vizinhos que vinham junto. Todo mundo morava dentro da roça? É, todo mundo. E você tá defendendo? O da Chica, daquele dia que a menina deu feito na café. Mandou vídeo. Só foi. Agora só foi, tá bom. Tá bom de mexer? Já mexi no fundo. Deus criou cada povo com suas características, com sua história, com suas particularidades. Ele criou e ele achou isso bom. Só que quando a igreja vai para o campo, ela quer defender a sua bandeira e não bandeira de reino. Eu não estou indo disposta a amar aquele povo e entregar aquele povo para o rei. Eu quero transformar aquele povo segundo as minhas ideias, segundo aquilo que eu quero, segundo o que a minha igreja acredita. Então precisa ter a bandeira da minha igreja, a roupa da minha igreja, tudo, né? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer ser adorado em cada cultura. Conheça o povo e respeite a sua história. Não chegue querendo mudar nada. Então, assim, conheça, sente, se relacione, faça parte da vida, da vivência da comunidade, entenda como eles pensam, conviva com aquele povo e perceba as oportunidades que o Espírito Santo te dá para fazer Deus conhecido ali. Então você não precisa ferir, você não precisa machucar. E o próprio Cristo nos dá o seu exemplo. Quando ele trabalha com pescadores, quando ele está com a mulher samaritana, ele vai se revelando como verdade e aí sim aquele povo passa a conhecer esse Deus e a adorar esse Deus. E aí o próprio Deus se encarrega de tirar do meio daquele povo aquilo que não é para estar ali. Ele faz a transformação. Aqui a gente pega e esmadroça em casa.
Dentro de Matões, a gente tenta trabalhar a alfabetização com as crianças pela manhã e com os adultos, alfabetização e reforço escolar, por conta do multisseriado. A assistência médica, a gente tem conseguido visitas, né? A gente tenta acompanhar a vida mesmo da comunidade, o dia a dia, participar do dia a dia da comunidade, os cultos, e estamos indo para uma outra comunidade, que é o São Raimundo, já com um trabalho constante. O Brasil possui mais de 1,3 milhão de pessoas vivendo em mais de 5 mil comunidades quilombolas certificadas. Os estados com maior população quilombola são o estado da Bahia, Maranhão, Pará e Minas Gerais. Mesmo com esses dados, há quilombolas em todas as regiões do país e em quase todos os estados, com exceção de Roraima e do Acre. Cristo quer ser conhecido em cada povo, né? Então, se eu não consigo falar a linguagem daquele povo, se eu não consigo me fazer entendido por aquele povo, eu não apresento Cristo. Eu já passei por experiência de ter missionários que vieram aqui, que inclusive foram fora do Brasil e tudo, e ele chegou, ministrou, e no outro dia a pessoa me disse que não tinha entendido nada. Então você vê o grande desafio. Mais de 70% dos povos do mundo estão arraigados no estilo oral de comunicação e aprendizado. Mas é importante atentar que oralidade é um estilo de vida, de comunicação e aprendizado, não significando apenas a ausência de escrita ou literatura. Eu vejo assim, o quanto que é importante a gente rever toda a nossa estratégia missionária. Então a gente fala muito sobre, o evangelho é difícil de entrar, as pessoas não entendem. Não entendem por quê? Porque a gente está ensinando errado. A gente está ensinando para a gente mesmo. Em outros contextos, como por exemplo a gente teve agora recentemente em Uganda, então nós tínhamos alunos que não foram à escola e alunos escolarizados sabiam ler e escrever. E o que gera sempre é o quê? Os alunos que não sabem ler e escrever sempre acham que eles são menos. Estão sempre se colocando, se desculpando por não saber ler e escrever, talvez achando que o que ele tem para contribuir não é nada, porque ele não sabe ler e escrever, porque ele nunca foi para a escola. Isso não é verdade. Quando a gente dicotomiza, a gente começa a atribuir valor. Então, fica como se as pessoas que vêm de povos que têm tradição literária fossem mais inteligentes, aprendessem melhor. E aí você tem que facilitar as coisas para os povos orais. Mas não é isso. Tá? Então, a gente tem que deixar bem claro que não existe essa dicotomia, mas que existem povos que têm algumas especificidades e que vão aprender muito melhor se a gente usar uma abordagem multimodal. Né? Bora, Cauã. É longe, hein? Tá só começando, né? Bora, ó. Não, tá na metade. Tô com os meninos aqui, ó. Estão indo pro colégio. Que hora que era agora que vocês saíram de lá? Eu acho que era umas 9h40, né? Por aí, né? E vocês acham que vocês vão chegar lá na pista que horas pra pegar ônibus? Acho que é o mesmo horário que a gente sai de casa, a gente gasta 1 hora pra chegar lá. 1 hora caminhando? É. E aí vocês pegam o ônibus lá? Na BR, umas 11h20, 11h30 por aí. E chega em Codó, 12, 15. Que horas vocês voltam pra cá, pra BR? E chega em casa? Aí na BR a gente chega umas... Acho que umas 7 horas. 7 da noite. 7 da noite. E aí vocês vêm andando de lá Aí a gente vem andando de lá pra cá. Acho que o horário de a gente chegar aqui é quase 8 horas. da noite em casa. Uhum. E não tem luz pra cá não, né? Tem nada. A nossa luz, a nossa só tem mato. Tem um poste, não tem nada. Vai só na luzinha do celular mesmo. Ainda Rapaz. tem que ir. A principal. Tô vendo. Você tá vendo?
Primeiro porque eu acredito no poder do Evangelho na vida de uma criança. Eu sou fruto disso. Eu conheci Cristo muito cedo. E se não fosse Ele, eu não sei pelas coisas que eu poderia ter passado. Por acreditar que Deus havia me criado, que minha cor não era um erro, que meu cabelo não era um erro. E eu só pude acreditar nisso porque eu conhecia Deus. Porque eu li no Gênesis que Ele criou o homem e Ele disse que era muito bom. Lembro o quanto o Evangelho me blindou a passar por necessidade de saber que minha vida estava no controle das mãos dEle. E mesmo sendo analfabeta, eu ouvia as histórias e aquilo me fortalecia. E eu queria viver, né? História de Jó, de José, que foram as histórias que marcaram a minha vida. Eu queria viver aquilo, eu queria ver Deus fazendo na minha vida o que Ele fez na vida desses homens. Então, para mim, investir na vida de criança, na vida de adolescentes, de jovens, e principalmente aqui no meio do meu povo, é essa convicção do poder que o Evangelho tem para transformar vidas. Ah, minha filha, não vai dar pra trabalhar não, você já tá ligado. Já chegou aqui, já passou aqui a internet? Já não? Não. Tá aqui assim, ó, palve meio esquiadora, boa esperança, piando em garaninha. E o projeto das casas passou por aqui? Diz que vem casa de alvenaria. Diz que é pra chegar só o piano. Só do peão? É. Sabe o que ela tá pensando exatamente? Sabe inclusive o que ela vai pensar, né? História do povo de Deus. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é dividida em duas partes. Isso. Uma das coisas que marcou a minha infância, a minha mãe adoeceu, aqui eu tinha 9 anos de idade, e a minha mãe precisava ter os transplantes de rins, então ela não conseguia caminhar 5 quilômetros, que é daqui até a estrada. Os homens se uniram, colocaram minha mãe numa rede, e eles foram revezando 5 quilômetros, carregando ela. Então eu fico pensando como não amar um povo desse, como não olhar o amor de Deus, é um dos atributos dele. Eu tenho um amigo meu, né, o Renato, que é o líder da Aliança para Quilombolas do Brasil, ele costuma dizer essa frase, né, que há um povo perto de uma igreja distante. Essa é uma frase que eu acho muito forte, um impacto muito forte, e eu tenho trazido isso para a minha vida, né? E nós, como igreja, precisamos realmente obedecer essa ordem do Senhor. Nos quilombolas, eu aprendo sobre o Deus que se importa com o homem por inteiro e se torna Emmanuel, caminhando conosco no chão da vida. Mas Jesus deu e disse: eu quero, seja curado. E também aprendo que o Evangelho ainda é o poder de Deus para a transformação e que o clamor dos povos pode estar mais perto de você do que você imagina.